porque o filho da escrava não vai herdar como o filho da promessa, com o filho da promessa. E aí ele se sensibilizou na emoção: não, mas é meu filho também, é minha semente. E aí Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, agora você pode ouvir Sara, porque verdadeiramente o filho da escrava não vai herdar com o filho da promessa. Ouça Sara agora. Então a gente tem que ter discernimento para saber a hora que a gente pode ouvir ou não, queridos. E resultado, né, por causa disso, veja o que aconteceu. Aí Deus mandou Abraão: agora despede Isaac, despede Ismael com Agar. Mas não se preocupe não, Abraão, por causa de ti, porque é tua semente, eu vou abençoar Ismael e farei dele uma grande nação. Sabe o que acontece? Isso é importante, antes da gente encerrar. Abraão dá um embornal de pão. O que é embornal? A linguagem rurícola, né, da roça. É um pacote de pão, um saco de pão, sei lá, e dá uma moringa de água. E despede Ismael para o deserto com Agar. Acho que vai passar essa parte aí. Aí chega um momento que acaba a água. Agora, você acha que Deus, prometendo a Abraão que faria de Ismael uma grande nação, iria deixar Ismael morrer lá no deserto? Sim ou não? Não, claro que não. Aí chega a esse ponto, acabou a água da moringa, e Agar agora começa a chorar para não ver o seu filho Ismael morrer, porque a mãe sofre tudo por causa do filho, sim ou não? A gente passa a ser escravo dos filhos, né? No bom sentido, servo, a servir os nossos filhos. Por causa dele a gente não faz muita coisa. Ok, aí quando Agar está nesse desespero, Ismael vai para debaixo de uma árvore. E aqui você precisa reconhecer e ter o discernimento da revelação da palavra, porque a Bíblia fala em muitas metáforas. Ele foi para debaixo de uma árvore. Muitas vezes a árvore representa o madeiro, onde lá Jesus foi colocado para nos dar vitória. É no madeiro que está a nossa vitória. É na cruz que Deus, aleluia, reverteu esse quadro e nos deu vida, pagando preço por nós. Quando ele se aproximou debaixo da árvore, ele orou ao Senhor, enquanto Agar estava lá chorando, né? Desesperada, porque a água tinha acabado. Aí Deus ouviu a oração do menino. Aí o anjo chegou, se apresentou e disse: Agar, Deus ouviu a oração do menino. Por que Deus ouviu? Porque ele se aproximou ao madeiro. E quando você se aproxima ao madeiro, ali está o sinal da tua vitória. Deus vai te ouvir, é no pé da cruz. Jesus falou: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser ganhar a sua vida, perder lá, mas o que abrir mão e perder a sua vida, né, por causa de mim, ganhar lá. Quando ele se apresentou debaixo da árvore, Deus ouviu. E significa que Deus só vai ouvir a sua oração quando você se aproximar na cruz, no sacrifício vicário, onde Jesus pagou o preço por você. Aí, o que aconteceu? Na hora que ela abriu os olhos, ela viu uma fonte diante dos seus olhos. O que eu aprendo aqui, queridos? A fonte já estava lá. Deus só fez retirar as escamas espirituais, remover a venda dos olhos de Agar, e ela viu a fonte. O que isso quer dizer? Irmãos, vai acontecer. Nós estamos vendo aí Ismael, né, combatendo contra Israel. Lançaram agora mais de centenas de foguetes, coisa linda. Israel, que é da promessa, Deus é com Israel até os dias de hoje. Você vê no ar, né, você vê pelos vídeos, cada foguete ali, parece um jogo de brinquedo, né, de videogame. Aí você vê, ó, neutralizando cada foguete daquele, apagando o efeito. Aleluia, que coisa, que mentalidade, que capacidade que Deus deu ao seu povo. E você não dá nenhum glória a Deus por isso, né? Que você é povo de Deus.
E aí, até hoje, Ismael se levanta, desde criança, se levanta contra Israel. Mas Deus é com Israel. E o que aconteceu? Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. Isso significa que vai chegar o tempo, que o tempo da moringa sobre esse povo, os ismaelitas, vai acabar. Porque Ismael se arrependeu e reconheceu, indo para debaixo da árvore, buscando socorro a Jesus. Deus vai abrir os olhos dos ismaelitas. Vai acabar o tempo da moringa e vai se apresentar o tempo da fonte. O tempo da fonte de águas, que Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e rios de águas vivas vão fluir no seu interior. Vai chegar o tempo, isso é profético, porque Ismael também, queridos, apesar da gente hoje odiar, a gente querer que eles sejam destruídos, porque, povo, mas isso é espiritual. Não, às vezes não vem no seu coração, vai lá, destrói destrói aquele povo, povozinho, que eles se candidatam a colocar uma bomba dentro deles para explodir no meio do povo, para matar o povo. É porque eles estão de olhos fechados na ignorância. E Deus não pode se mover através da ignorância, queridos, mas através da revelação da sua própria palavra em nós. Deus ama tanto esse povo, os ismaelitas, esse povo que é muçulmano hoje, está na cegueira de uma religião. Deus ama tanto esse povo como ama a mim e a você, como amou a Jesus. Deus não ama o pecado deles, a conduta deles, a cegueira deles, mas Deus ama tanto esse povo, que às vezes a gente, queridos, se a gente fosse Deus, a gente ia pegar e mandar logo, era como o anjo veio e destruiu 285 mil soldados da Síria, lembra quando Senaqueribe afrontou o Deus de Israel? Mas sabe o que Deus quer hoje fazer, irmãos? Deus quer alcançar esse povo, e a única forma de Deus alcançar esse povo é usando você. E a pergunta nessa manhã é: Deus pode alcançar as pessoas lá fora através de você? Deus pode alcançar essas pessoas que estão desesperadas por causa da pandemia através de você? Deus pode amar elas através da sua vida? Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Eu não vou desprezar quem está aborrecendo a Deus. Eu não vou, aleluia, fazer o que o diabo quer. Eu vou amar. E vou permitir que Deus ame ela através da minha vida, através das minhas ações. Eu vou perdoar o tempo da ignorância, como Deus perdoa. Eu vou ignorar tudo isso que muitas vezes está fazendo para afrontar até o próprio Deus na sua própria ignorância. Mas eu vou receber revelação do alto, para que o Evangelho seja pregado, para que o reino de Deus venha se estabelecer. Por isso que, irmãos, o mundo invisível só se consegue enxergar com os olhos da revelação, com os olhos espirituais. O mundo invisível só se consegue enxergar através do que Deus falou, do que está escrito. Foi por isso que Deus fechou os olhos lá no passado, por causa da eleição pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E instituiu a partir daquele momento através da fé. Porque o que é a fé? É você crer no invisível. A fé é você crer no que está escrito. Como crerão se não pregarem para eles? Como pregarão se não forem enviados? A fé, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Então Deus quer hoje abrir os nossos olhos espirituais. Como? Através da sua palavra. Por isso que nesses últimos dias, muitos estão se apostatando da fé. Está escrito. Se você
soubesse o que está escrito, você vigiaria 2 vezes coisas que estão acontecendo com você. O amor de muitos vai se esfriar, está escrito. Haverá comichão nos ouvidos. Falei, lembra aqui? Que lá em Israel, o pastor da ovelha derramava o óleo nos ouvidos da ovelha. Exatamente para não ser confundido com muitas vozes, com o zumbido das abelhas. E aí derrama óleo. Em outras palavras, Deus está derramando óleo sobre os teus ouvidos, para você discernir aquilo que pode entrar no seu sistema auditivo espiritual. Eu finalizo dizendo para você, queridos, Abraão não se preocupou, porque ele viu uma terra cheia de areia, desértica, sem jardins, mas ele segurou o que Deus falou para ele: eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, como as estrelas nos céus e a areia no mar, e serão benditas todas as famílias por causa de ti, Abraão. Prometeu uma terra que emana leite e mel. Mas Ló viu a terra como um jardim, a campina do Jordão, porque ele viu, ele escolheu. Abraão não precisava escolher, sabe por quê? Porque Deus já tinha escolhido por ele. Então, o mundo invisível, queridos, Deus está descortinando os nossos olhos nesses dias, para que você não enxergue segundo a aparência, segundo o que você está vendo, porque Ló viu, mas Abraão, ele viu o que Deus falou, e o que Deus fala, isso é fé. Você não está vendo, mas você se move pelo que Deus fala, pela palavra dele. E a Bíblia diz que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, mas Abraão foi então, pelo que lhe sobrou, foi para a terra de Canaã e habitou lá. E a campina do Jordão, que aconteceu, lá havia os cananeus, e Deus destruiu por causa do pecado. Deus destruiu por causa dos sodomitas. Hoje nós vemos claramente hoje, a sodomia hoje no nosso meio. Era homem, né, a ideologia de gênero, né? Desde aquela época, era homem com homem, mulher com mulher, e Deus não suportou a sujeira, Deus não suportou o mau cheiro, e Ele veio